Nesse gráfico, eu tenho a função x². E se eu fosse procurar os pontos críticos aqui, eu simplesmente ia derivar essa função, a derivada aqui dá 2x. Então, igualo isso aqui a zero e isolo o x. Nesse caso aqui, x igual a zero. Esse aqui é o meu ponto crítico. Pelo gráfico, a gente vê nitidamente que aqui no ponto zero, a gente tem um ponto de mínimo. Esse ponto crítico aqui, então, é um ponto de mínimo. Mas, muitas vezes, o seu objetivo não é encontrar o mínimo de uma função, mas sim o máximo dela. E, nesse caso, avaliando essa função aqui, onde estaria o máximo para a função? A princípio, pode pensar que o máximo para a função está em suas extremidades. No entanto, essa função ela não tem um ponto de parada. À medida que o x cresce, a função também cresce. E como a gente não tem nada dizendo, o x vai somente até certo ponto, então o x ele continua se desenvolvendo até o infinito. A gente pode falar que o domínio para essa função aqui são todos os números reais, sem restrição nenhuma. Ou seja, o x vai do menos infinito até o mais infinito. De forma que o maior valor que a função pode assumir estaria nessas extremidades, no menos infinito ou no mais infinito. Mas a gente não tem um valor específico para o infinito. Então, você não tem condições de definir um ponto de máximo para um intervalo desse. Isso acontece porque esse é um intervalo aberto. Você não tem um ponto de exatidão onde ele fecha. Logo, você também não pode definir, da mesma forma que você definiu um ponto crítico, que ele é exatamente igual a zero, para uma situação dessas. Então, nesse caso, você tem a definição do ponto de mínimo, mas você não tem a exatidão do ponto de máximo para essa função, porque ela sempre vai atingir valores cada vez maiores. Uma situação diferente ocorre para essa função aqui. Aqui temos a função x² menos 4x menos 4. Para esse caso, a gente tem um intervalo fechado. Essa função aqui ela é definida para os valores de 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Nesse caso aqui, se desenharmos o intervalo, a gente vai ter uma bolinha fechada em cada um dos lados. Para um intervalo fechado, você sabe exatamente onde a função possui o seu valor na extremidade. Nesse caso aqui, a gente tem que o valor de mínimo estaria aqui no número 2 e a função alcançaria o seu valor máximo nesse ponto de interrupção da função. A gente vê pelo gráfico que esse aqui é o maior valor que a função assume. Logo, este aqui seria o ponto de máximo global. Essa outra extremidade aqui, a gente também tem definido exatamente qual é o valor máximo que ele assume para essa proximidade aqui, para essa vizinhança. Logo, isso aqui é um ponto de máximo local. Então, com isso, a gente pode ver que
Os pontos de máximos ou mínimos, eles podem ser encontrados no meio da função, né, a partir dos pontos críticos, e também nas extremidades. E com isso, a gente tem o teorema do valor extremo, em que diz que se f for contínua em um intervalo fechado AB, então f assume um valor de máximo absoluto, fc, e um valor de mínimo absoluto, fd, em algum número c e d em AB. Isso aqui só quer dizer que todas as vezes que você tem intervalos fechados, você sempre poderá definir qual é o máximo global e qual é o mínimo global, mesmo que eles estejam na fronteira do domínio ou em qualquer ponto intermediário desse intervalo. O que não acontece quando você tem o caso de um intervalo aberto. Em intervalos abertos, você não tem condição de definir qual é o valor de x que está na fronteira de sua função. Logo, você não tem condições de definir, nesse caso aqui mesmo, qual seria o ponto de máximo global. Logo, o teorema do valor extremo indica que toda vez que você tiver um intervalo fechado, com certeza você vai ter um máximo global e um mínimo global. Mas, em intervalos onde você tem algum ponto aberto na fronteira, às vezes pode ser que você não consiga definir o máximo global ou o mínimo global. Isso vai depender de cada situação. Uma função que representa um pouco esse tipo de situação é essa aqui, que no caso é a nossa função seno de x, em que o x está entre o 0 e 3π sobre 2. Reparem que aqui a gente não tem o menor ou igual, né? Aqui a gente tem só o menor e o maior. Logo, esse intervalo está aberto. Olhando graficamente, a gente sabe que o ponto de máximo global ele pode ser encontrado. Mas o mínimo global ele se daria nesse ponto. E como aqui a gente não tem o valor exato do 3π sobre 2 na nossa função, e sim os outros valores que se aproximam dele, a gente não tem condições de definir exatamente qual é o x mais próximo possível. Logo, a gente não pode definir exatamente qual é o x do ponto de mínimo global. E dessa forma, a gente diz que a gente não tem a definição do mínimo global, mesmo que seja possível notar que ele seria alcançado nessa região aqui.